Boa tarde, irmãos. Vamos começar o nosso estudo. Uma palavra de oração. Senhor Deus, te louvamos, te bendizemos por essa tarde, ó Deus, que o Senhor nos permite estar aqui para nos debruçarmos um pouco mais, ó Deus, sobre a Tua Palavra e extrair dela, ó Deus, ensinamentos, ó Deus, que são importantes para a nossa caminhada cristã. Nos ajuda, ó Deus, a pensar após os Teus pensamentos, a nos manter, ó Deus, estritamente, ó Deus, na Tua lei, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Mas que tudo quanto falemos e pensemos, ó Deus, ecoe a Tua Palavra. Nos ajuda a pensar, ó Deus, sobre esse tema que iremos abordar agora à tarde, sobre a vocação sagrada do homem para o trabalho, com base aqui no livro do Rick Phillips. Ajuda aqueles irmãos, ó Deus, que estão a caminho, que possam vir em segurança para cá. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, a gente está trabalhando em cima desse livro, né? Homens de Verdade, do Richard Phillips. E a gente já trabalhou os capítulos 1 e 2. O capítulo 1, o Homem no Jardim. O capítulo 2, o Mandato Masculino. E o capítulo 3, que é o capítulo que iremos trabalhar hoje, que vai falar sobre a vocação sagrada do homem para o trabalho. Eu queria ler um texto com os irmãos, lá no livro a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Um texto famosíssimo. Segundo Tessalonicenses 3, vamos pegar aí a partir do versículo 6 até o versículo 11, até o verso 12, melhor dizendo, do 6 ao 12. Não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Irmãos, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados para nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. O autor aqui do livro, o Rick Phillips, ele vai iniciar esse capítulo dizendo algo bastante, de certo modo, pesado, mas que é bem verdade, que ninguém respeita um homem que não trabalha. Vejam, irmãos, quando Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses 3,10, que aquele que não quer trabalhar não coma, ele não está falando de uma pessoa que não pode trabalhar, uma pessoa, por exemplo, impedida fisicamente de trabalhar. Mas ele está falando de pessoas que têm plenas condições de trabalho,
mas, segundo o que Paulo relata aqui nessa carta, parece que estava havendo ali um problema na igreja de Tessalônica, onde havia pessoas, né, que gostavam de viver às custas dos outros, em vez de estarem trabalhando com as próprias mãos, copiando o exemplo do próprio apóstolo. Os irmãos devem lembrar que em muitas igrejas onde Paulo passou, ele praticou o seu ofício, né, de fazedor de tendas. Ele era um homem que construía tendas, justamente para não ser pesado para a igreja. Ele queria se concentrar, ele não queria viver do sustento da igreja, embora ele tivesse pleno direito, como ele vai falar em outras ocasiões, mas ele preferiu abrir mão disso, dessa sua prerrogativa, desse seu direito como ministro do Evangelho, para trabalhar com as próprias mãos, para não ser pesado. E essa foi uma tradição, um ensino que ele deixou, um exemplo que ele deixou para aqueles irmãos. E para surpresa dele, ele toma conhecimento de que havia gente que estava andando de maneira contrária ao que Paulo ensinou. Vejam que Paulo não ensina somente com palavras, ele, com a própria vida dele, ele ensinou como um homem deve viver. Ele deve viver do seu próprio sustento, ele deve viver do seu próprio trabalho. Esse é o princípio aqui em Paulo. Então, quando o autor coloca, né, que ninguém respeita um homem que não trabalha, é justamente porque o trabalho, irmãos, ele está intimamente associado à própria natureza do homem. Se a gente for lá para Gênesis, a gente vê que Deus, né, ele deu trabalho para o homem, como até o autor coloca aqui, o próprio título, né, desse capítulo sugere isso de maneira clara, como uma vocação sagrada, né? É a vocação sagrada do homem para o trabalho. Então vejam que não há aqui uma dicotomia, né, entre uma atividade, aspas, secular e uma atividade espiritual, né? O trabalho, ele é uma atividade que Deus deu para o homem fazer no Éden, né? Antes mesmo, frise-se, antes mesmo de Deus dar uma esposa, né, a Adão, ele deu trabalho para Adão fazer. Então, antes de Adão ser marido de Eva, ele era alguém que deveria cultivar o solo, trabalhar no solo, né, como a gente já viu em ocasiões passadas. Então, esse princípio ele permanece. O desprezo da Bíblia é pelo homem preguiçoso, é aquele camarada que tem condições de trabalho, né, tem plenas condições, mas não quer. Veja que nós não estamos falando de circunstâncias de, por exemplo, de alto índice de desemprego como o nosso país vive. Nós não estamos tratando disso. Nós estamos tratando de pessoas que não gostam de trabalhar, que não querem trabalhar, que até podiam estar fazendo alguma coisa, né, para conseguir algo, mas elas simplesmente não querem viver eternamente às custas dos outros. E isso a Escritura condena de maneira veemente. A propósito, abrindo parênteses, eu vou até tratar sobre isso na aula da EBD amanhã, sobre essa questão do preguiçoso, né, como a Escritura ela coloca isso como uma quebra do 8º mandamento: não furtarás. Se vocês forem olhar lá no Catecismo Maior, um dos pecados proibidos no 8º mandamento vai dizer lá o catecismo que é a ociosidade. É o ócio, ou a preguiça, ficar sem fazer nada, em vez de estar trabalhando. Então, o homem ele tem uma vocação sagrada para o trabalho. O trabalho ele está na natureza do homem e algumas vezes se confunde até com a própria identidade do homem, como o autor coloca aqui de maneira bem curiosa. Já reparou que quando você conhece uma pessoa, a primeira coisa que você faz é dizer seu nome. Você diz seu nome, você pergunta o nome da pessoa, ela fala, depois qual é a próxima pergunta que você geralmente faz? Você faz o quê, né? Você pergunta o que a pessoa faz, e a pessoa vai dizer: eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo. Porque
A natureza do homem está intimamente ligada com a atividade que ele desenvolve, com o seu trabalho. E uma coisa que o autor coloca aqui de maneira bem interessante para a gente entender provavelmente todo homem já provou em algum momento a profunda satisfação de um trabalho bem acabado. Por que o trabalho tem esse valor intrínseco? Porque fomos feitos para ele. Certamente vocês já experimentaram essa sensação. Eu costumo experimentar muito isso quando eu estou fazendo alguma faxina em casa, alguma atividade que demande muito esforço e alguma meticulosidade para consertar algumas coisas. Embora, evidentemente, quem é casado aqui sabe, embora as esposas costumem ficar lembrando sobre certas coisas que os homens precisam consertar em casa, né, de maneira constante, parece que isso parece que eu tenho uma teoria de que as mulheres elas têm elas têm um grupo assim secreto onde elas combinam as coisas, porque são os mesmos dilemas que todo casal vive, né? Mas é curioso que quando a gente coloca a mão na massa para consertar aquilo ali que está quebrado, embora a gente não seja perito naquela coisa, mas quando a gente consegue uma solução, a gente fica profundamente satisfeito, né? A nossa alma fica profundamente satisfeita, a gente fica olhando, admirando. Ou quando você consegue capinar aquele quintal que estava horrível, né? Cheio de mato, você dá aquele trato, tira a pedra, tira entulho e junta tudo num saco, você termina o dia, né, acabado, destruído, a sua cervical, aliás, a sua lombar não presta mais para nada, mas você fica profundamente satisfeito. Por quê? Porque o homem, né, a mulher também, evidentemente, nesse sentido, nós seres humanos ficamos profundamente, a nossa alma fica profundamente satisfeita ao fim de um trabalho realizado, porque nós fomos criados para isso, né? Eu achei bem interessante no último sermão do pastor Paulo, no domingo à tarde, onde ele fez menção de Isaías 53, onde vai falar, né, acerca de Cristo, vai dizer que a sua alma se alegrará com o fruto do seu penoso trabalho, falando evidentemente da obra de Cristo, né, da obra da salvação que ele consumou na cruz. É interessante a terminologia que aparece lá em Isaías 53, né? A sua alma ficará profundamente satisfeita com o resultado do seu trabalho. Então, se na Escritura há uma associação disso com a própria obra, né, da redenção, e cabe dizer que esse foi o trabalho, né, que Cristo veio fazer efetivamente, embora a gente entenda que também Cristo antes, é bem curioso isso, né, antes dele se dedicar ao ministério de 3 anos, ele passou a vida inteira sendo o quê? Carpinteiro, né, fazendo trabalho manual, né? Então o próprio Cristo, ele também nos dá o exemplo de alguém que executou um trabalho manual, mas o seu trabalho, o trabalho para o qual ele veio, né, que é o de salvar pecadores, a sua alma ficou profundamente satisfeita, né, embora tenha padecido horrivelmente na cruz, mas o resultado disso tudo é que a sua alma ficou profundamente satisfeita com o trabalho realizado. A gente pode estender até essa metáfora para outras coisas também, quando, por exemplo, Paulo vai dizer lá em Romanos 8, que a terra ela geme e suporta angústias até agora, esperando com expectativa o dia da sua redenção. Na verdade, o fraseado que Paulo usa ali é que a terra é como uma mulher que está tendo dores de parto. Isso é o que está literalmente lá no texto grego. A criação ela geme e suporta angústias até agora. Literalmente aquilo significa que a criação ela está como uma mulher que está tendo dores de parto. E ela está esperando ser libertada do seu cativeiro por aquele que colocou ela nessa situação, que foi o homem, o seu pecado. Então, quando Cristo vier e restaurar todas as coisas, a terra será liberta disso.
E é a mesma coisa quando a mulher está tendo dor de parto, aquela coisa terrível, mas depois que a criança nasce é alegria. Então, vejam, da mesma maneira como a mulher que está tendo dores de parto, ela fica profundamente alegre e satisfeita quando pega a criança no seu colo. Da mesma forma, nós, homens, quando executamos um trabalho e a nossa alma fica profundamente satisfeita, a gente gostou do resultado. Às vezes não ficou 100% maravilhoso, mas a gente fez o máximo que a gente conseguiu, estava dentro das nossas possibilidades e a gente fica satisfeito. Isso acontece, irmãos, porque Deus ele criou, né, o homem para o trabalho. Deus colocou Adão no jardim para trabalhar. Então, repetindo, o trabalho ele antecede o casamento e antecede também a queda. Então isso é algo muito importante de frisar. O trabalho ele não é resultado da queda. O que resulta da queda é que agora o trabalho ia ser muito árduo, ia ser com o suor do rosto. A criação, por conta do pecado, ela se tornou hostil para com o homem. A terra que produzia de maneira agradável, agora ela vai produzir espinhos, vai dizer lá o texto de Gênesis. Vai ser com muita dificuldade que o homem vai ter o seu sustento, né? Então, mas isso foi fruto da queda. Essa questão da dureza da terra, digamos assim, é fruto do pecado. Mas o trabalho antecede isso, tá? Então, é uma vocação sagrada, de fato, que nós homens temos para o trabalho. O trabalho é um dom de Deus, não um castigo pelo pecado. Mesmo antes da queda, a humanidade tinha tarefas a cumprir. Depois da queda de Adão, o trabalho continuou a ser bom para o homem, mas devido à maldição de Deus sobre a terra por causa do pecado humano, tornou-se necessário que o homem não apenas trabalhasse, mas que também trabalhasse duro. É o texto de Gênesis, capítulo 3, versos 17 a 19, onde Deus vai dizer a Adão, né, maldita é a terra por tua causa, e fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, por conta do pecado, as coisas se tornaram muito difíceis, né, para o homem. Mas isso não tira, né, o mérito do trabalho. Se o homem já trabalhava antes da queda, ele continuará trabalhando depois, mas agora de maneira que a própria criação ela não vai ofertar naturalmente aquilo que ela ofertava antes, né, para o homem. Será agora com muita dificuldade que o homem conseguirá o seu sustento. Okay? De todos os homens, o autor vai falar, os cristãos devem ser especialmente trabalhadores, dando mais do que um dia de trabalho honesto por um dia de salário. Aqui o autor está falando da necessidade que nós temos como cristãos de sermos trabalhadores exemplares, de sermos trabalhadores que de fato honrem o salário que ganham, né? De fato se empenhar no trabalho. Se preciso for, né, fazer hora extra, se preciso for fazer uma viagem, se preciso for ficar alguns dias longe, né, de casa a fim de sustentar a casa, mas a obrigação do homem é se esforçar, é dar tudo de si no local de trabalho para que ganhe o seu pão de maneira honesta e aquelas horas de trabalho que o seu chefe lhe paga sejam horas de trabalho de fato que façam jus, né,
aliás, o salário que ele recebe faça jus às horas de trabalho que ele de fato entrega ali. Tá? Outro ponto aqui que o autor coloca são algumas preocupações que nós devemos ter no tocante ao trabalho, né? Todos os trabalhos são iguais? Não. E nenhum trabalho nesse sentido é necessariamente melhor do que o outro. Por exemplo, o trabalho manual, por exemplo, alguém que trabalha cultivando a terra, né, como Adão fazia, ele não é necessariamente melhor ou exija mais esforço do que, por exemplo, um camarada que mexe com programação de software. É óbvio que o esforço físico de quem está lá no campo, braçal, digamos assim, é maior. Mas o camarada que senta diante de uma tela e fica horas pensando em linhas de programação, criando software, nós temos irmãos na nossa igreja que estão aprendendo isso, deve ser um trabalho também gigantesco. E você, no final das contas, pegar essas linhas de software e testá-las, né, e ver como elas funcionam num aplicativo de celular. Rapaz, isso aqui tudo eram códigos que eu escrevi, testei e agora está funcionando. Quantas horas esse camarada perdeu, né, desgastando a sua visão? Eu não sei os irmãos, mas eu particularmente, eu passo muito tempo à frente do computador, trabalhando, e me desgasta muito a visão. Eu chego em casa mentalmente muito cansado. E quando a gente está mentalmente cansado, parece que o corpo ele também fica cansado. Você não se sente disposto a fazer um trabalho braçal quando chega em casa. Mas é curioso como o nosso corpo funciona em relação a isso, porque, por exemplo, quando eu acordo cedo e vou fazer uma corrida, por exemplo, coisa que eu nunca mais fiz, mas enfim, como a gente fica disposto para encarar o dia? Quando a gente bota, né, a carcaça para ralar, quando a gente bota o corpo para cansar, a gente chega em casa bastante disposto a fazer as coisas. E devo confessar para os irmãos que a Adriana estava gostando bastante disso, né? Os dias que eu acordava de manhãzinha cedo, no sábado, ia correr, 6 da manhã, chegava por volta das 7, já perguntando o que tinha de fazer, e às vezes nem tomava banho, já ligava na faxina e tal, fazia... Rapaz, estou gostando disso, se mantém assim. Mas é curioso isso, porque o trabalho nos dá esse ânimo para continuar fazendo as coisas, né? O trabalho ele nos dá esse ânimo. E quem desenvolve um trabalho braçal, evidentemente que assim, fisicamente vai exigir mais da pessoa, mas não significa que tenha mais mérito do que alguém cujo trabalho é mais mental, como também aquele cujo trabalho é mais mental não significa que seja um trabalho melhor, mais digno do que aquele que trabalha mais com a força do braço, tá? Mas o autor coloca aqui alguns princípios ou algumas preocupações que nós devemos ter como homens no tocante ao nosso trabalho. Primeira, esse trabalho glorifica a Deus. Segundo, ele beneficia o meu próximo. Terceiro, eu me considero chamado para este trabalho, ou pelo menos consigo fazê-lo bem e encontrar prazer nele. Quarto, ele provê as necessidades materiais. E quinto, ele me permite levar uma vida equilibrada e piedosa. Então vamos abordar aqui a primeira dessas preocupações que nós devemos ter. É se esse trabalho ele glorifica a Deus. O Senhor nos fez e nos redimiu para que pudéssemos carregar a sua imagem e servir a causa de sua glória. É por isso que existimos.
Uma vez que nosso trabalho é tão central para quem somos, devemos perguntar se ele se opõe a esse propósito ao nos levar a associações ou atividades que são pecaminosas. As exigências do meu trabalho me levam a comprometer padrões verdadeiramente bíblicos de comportamento? Eu me sentiria constrangido se meu pastor visitasse meu local de trabalho? Então essa é uma preocupação que nós devemos ter. Por exemplo, a gente encontra nas escrituras prostitutas. Por exemplo, Raabe era prostituta. Mas tudo me leva a crer que após conhecer o Deus de Israel, ela não praticou mais essa atividade. A mulher adúltera, lá em João 8, Jesus diz para ela: vá e não peques mais. Ou aquela pecadora, né, lá em Mateus, que ungiu os pés de Jesus com perfume, provavelmente era algo que ela usava para seduzir homens, ela era uma prostituta. Ali ela dizendo para Cristo que está se desfazendo, né, daquilo que lhe dava retorno financeiro, para se dedicar exclusivamente a ele. Então existem atividades que são essencialmente pecaminosas, isso aí a gente não tem dúvida, né? Existem atividades, existem, aspas, trabalhos que são essencialmente pecaminosos. E aí existem outros cuja pecaminosidade é mais sutil. Por exemplo, eu conheci um camarada que era cristão. Ele era cristão, tinha uma família cristã, mas o camarada era agiota. E aí você me diz, não, mas ele era um corretor financeiro. Existem os eufemismos, né? Igual aquele carinha lá do meme. Eu sou não sei o que lá, transportador de não sei o que lá e tal. E você vai ver o cara trabalhando. Sabe aquele carinha do vídeo lá? Só que aí nesse caso o camarada... E a gente foi investigar assim, mais ou menos como é que era. Não, ele abriu o jogo. Não, eu empresto dinheiro a juros altos. E aí vocês sabem, né? O cara não paga. Aí como ele devia ter um sócio, alguma coisa assim, o outro que fazia a parte suja, né? Mas vejam, é uma associação claramente pecaminosa, irmão, não tem dúvida disso. Esse trabalho claramente não dignifica, não glorifica a Deus, melhor dizendo. Então, é uma preocupação que eu preciso ter. Essa atividade que eu desenvolvo, ela glorifica a Deus ou ela é uma vergonha para o Evangelho? É uma atividade que eu preciso... da qual eu preciso me desfazer, preciso abandonar isso. Se é uma atividade claramente pecaminosa, se eu estou violando alguns dos mandamentos por praticar essa atividade, claramente essa é uma atividade que eu não devo continuar nela, na qual eu não devo continuar. Segundo ponto, essa atividade que eu desenvolvo, esse meu trabalho beneficia o meu próximo? E aí ele coloca aqui, né, que os cristãos também devem buscar ganhar a vida fazendo algo que beneficie outras pessoas. É interessante, meus irmãos, porque esse é um princípio que a gente encontra lá em Efésios capítulo 5, versículo 28. Inclusive foi o texto do sermão do pastor. Aliás, 4:28. 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Vejam quantos princípios nós temos aqui nesse versículo. Primeiramente, que eu preciso... Paulo aqui nesse texto, aqui nesse
Nessa sessão ele está falando de que nós devemos abandonar a velha natureza, né? Deixar de mentir, deixar de se irar, se revestir, né, verso 24, se revestir do novo homem. Então ele está dizendo que eu devo abandonar a minha antiga vida. Então, se antes eu furtava, se eu era ladrão, e existem várias formas de furto, tá, irmãos? Não é necessariamente um camarada que dá o bote no celular de uma pessoa, uma carteira. Se você utiliza algum meio de ganhar dinheiro que seja enganando as pessoas, isso é furtar. Provérbios 11, por exemplo, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em Israel não existia por exemplo, um órgão que fiscalizava pesos e medidas, o Inmetro, por exemplo. Não existia isso em Israel. O que existia era a lei do Senhor dizendo que se eu estou vendendo 1 quilo de farinha, eu preciso garantir para o cliente que ali tem 1 quilo de farinha, não 800 gramas. Não existia uma medida assim precisa naquele tempo, não existia. Por exemplo, a gente vê algumas medidas, né, de Israel, são curiosas. Por exemplo, o côvado é um antebraço. Mas os irmãos concordam que existem homens cujo antebraço é maior do que o outro? Então precisa ter uma média, entendem? Então era a mesma coisa a questão do peso, seja para sólido, seja para líquido. E aí eles tinham cestas, né, onde eles colocavam assim, encher aqui e dá tanto. Então era assim que era medido. Mas se a minha balança ela está viciada, assim, na minha balança, seja ela até mesmo hoje a balança digital, o camarada arruma um meio de fraudar o peso da coisa. Então eu estou furtando também, eu estou roubando a pessoa. Então não é necessariamente eu dar o bote na carteira de alguém. Paulo está falando aqui, se eu utilizo métodos que enganam as pessoas, eu estou furtando. Então ele está dizendo, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalho, olha aí, é o imperativo. O trabalho é o imperativo. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, eu preciso deixar de furtar, de enganar. Eu preciso trabalhar com as minhas próprias mãos, ou seja, não viver às custas das pessoas, mas com as minhas próprias mãos. Eu preciso trabalhar. E a finalidade, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, de certa forma, irmãos, como o autor coloca aqui, ele diz assim, não vejo como os cristãos podem ganhar a vida fazendo um trabalho que não gere nenhum benefício real para outras pessoas. Então, de certa forma, nós trabalhamos, uma das finalidades para as quais nós trabalhamos também é atender os necessitados. Sempre haverá gente necessitada entre nós, sempre. O próprio Cristo fala isso nos evangelhos. Os pobres vocês sempre terão entre vocês. Ele fala isso quando a mulher joga um unguento, né, aos pés de Cristo, e Judas, paz, podia pegar esse perfume caro aí e vender, né, para os pobres. Ó, Judas, o tesoureiro, ele estava tão preocupado com os pobres, ele estava, né? Hipocrisia. É nesse contexto que Cristo vai falar. Salvo engano, é nessa passagem. Os pobres vocês sempre terão entre vocês. Então, eu preciso também entender que uma das finalidades do meu trabalho é poder beneficiar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Existem muitas maneiras pelas quais podemos usar nossos dons e habilidades para beneficiar outros. Certamente, como cristãos, podemos encontrar algo para fazer que beneficie outras pessoas e honre a Deus, mesmo que ao final ganhemos um pouco menos. Como Jesus disse de maneira direta, não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. Me vem muito à memória aquela passagem lá
aquela parábola que Jesus conta do rico insensato, lá em Lucas 12. O camarada, o campo dele produziu muito, e ele manda derrubar os celeiros dele e construir celeiros maiores. Tudo para gastar com ele mesmo. Porque ele diz assim, ó, minha alma, você agora tem comida até o infinito. Come, bebe, regala-te, ele vai dizer, né? E aí Jesus vai dizer, louco, essa noite te pedirão a tua alma. Ou seja, você vai prestar contas com Deus hoje, você vai morrer hoje. E tudo que você guardou, para quem será, para quem ficará. E aí tem um pai da igreja que diz que esse homem ele teria muitos depósitos na boca dos pobres. Ou seja, ele teria muita gente necessitada com que pegar esse cereal que o campo dele produziu. Ele poderia socorrer o necessitado, mas ele não fez. Ele deliberadamente quis gastar somente consigo mesmo. Então, é uma outra preocupação também que eu preciso ter em relação ao meu trabalho. De alguma forma, eu ajudo o meu próximo, eu consigo ajudar o meu próximo com esse trabalho. A outra coisa que ele coloca, vocação e prazer. Os apóstolos foram especialmente vocacionados por Jesus para servir a Ele e sabiam disso. Paulo descreveu-se assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, aqui ele está falando da vocação ministerial, evidentemente, né? Mas, e aqueles que não têm uma vocação ministerial? Será que é possível em outras profissões eu ter aquela sensação de que sou a pessoa certa para uma posição específica, para um tipo de carreira específico? Para você, a pergunta pode resumir-se a, ele vai dizer, quando faço bem este trabalho, é algo satisfatório? Eu fico satisfeito com o meu trabalho? O autor ele coloca aqui, mais adiante ele vai contar como ele era um oficial do exército americano. E ele passou anos no exército americano, mas quando ele conheceu a Cristo, ele sentiu-se vocacionado para o ministério. Foi confirmado pela igreja, a igreja viu que ele tinha vocação para o ministério. Foi quando ele deixou a carreira militar para ser pastor, né? E não sei se os irmãos sabem, mas assim, já contei isso para alguns irmãos. Eu tinha muito sonho de entrar no seminário, né? Muitos anos atrás, quando eu me converti, conheci a fé reformada, fiquei alimentando isso, o desejo de ir para o seminário e tal. Só que antes disso, antes de eu poder pensar nisso, sonhar com isso, eu fiz o concurso, né? E passei. Com 20 anos de idade, passei no concurso. E, enfim, para mim era muito claro ali que parecia que Deus não me queria para o ministério agora, naquele momento ali. E aí eu segui a minha vida e fui para um lugar, depois eu fui servir num lugar onde não tinha seminário, tinha só um seminário pentecostal que funcionava na cidade. Evidentemente não era lá que eu queria estudar. E, enfim, eu ficava dizendo para Deus, olha Senhor, se de fato o Senhor me chamou, o Senhor vai me colocar num lugar onde eu tenho condições de estudar e tal. E aí, irmãos, eu sei que isso veio acontecer quando eu vim transferir para cá, para Recife, em 2013. Só que eu prestei o vestibular na época do SPN, e foi o ano em que resolveu-se que não ia ter mais o curso noturno no seminário. Então eu pensei, olha, rapaz, então significa que o Senhor não quer que eu vá agora. E aí eu convivi assim muito bem com isso, digamos assim. Porque toda a minha questão era a seguinte: se eu tenho chamado para uma coisa e para outra, eu resolvo assim,
particularmente eu resolvo assim na minha cabeça. A realidade que se impor primeiro é essa que eu devo atender. Então a realidade que se impôs primeiro para mim foi eu ser militar e daí tirar o sustento para minha casa. Pronto. E é assim que eu tenho convivido até hoje, né? Então, o ponto aqui é o seguinte: mesmo onde você está, você se sente chamado para aquilo ali, ou, e aí entra uma questão muito curiosa, interessante, se você está num trabalho em que você está extremamente descontente com a atividade que você desenvolve, você tem dois caminhos. Ou você estuda para conseguir outra coisa, ou você vai trabalhar ali mesmo sem gostar. Que não é o ideal, por quê? Porque isso pode interferir na qualidade do meu trabalho. Quando eu trabalho com uma coisa que eu não gosto, isso interfere na qualidade do meu trabalho. E aí a gente volta para aquele ponto lá. O salário que o chefe me paga, eu estou fazendo jus a esse salário, eu estou entregando o que se espera de mim, ou eu estou fazendo sempre aqui o basicão, né? Sempre o mínimo. É a lei do mínimo e do máximo, né? Eu ouço isso da boca de gente, de ímpios, né? A lei do mínimo e do máximo. É o mínimo de esforço com o máximo de má vontade. Tem gente que trabalha assim, mínimo de esforço com o máximo de má vontade. Certamente essa não deve ser uma característica do cristão. O cristão ele deve ser, de fato, alguém exemplar em tudo que ele colocar a mão. Tá? Então essa questão é importante, vocação e prazer. É claro que a gente não vive num mundo perfeito e que em algum momento o próprio trabalho que você desenvolveu com tanto prazer pode ser que chegue um momento que ele comece a lhe causar um certo tédio. E aí, irmãos, a gente vai precisar ter maturidade para conviver com isso. Conviver com o tédio da atividade que você desenvolve todos os dias. Tá? Se essa atividade é que está trazendo pão para dentro da sua casa, bem, o que eu poderia dizer para o irmão é que sustenta a marra, né? Agrupa, deixa bater, que se foi este o meio, né, que Deus proporcionou para que você sustentasse sua casa, até você conseguir coisa melhor, é aí que você deve se empenhar, se esforçar para ser o melhor que você puder nessa atividade. Uma outra coisa, uma outra preocupação, as minhas necessidades materiais. Esse trabalho que eu desenvolvo, ele está sendo suficiente para eu atender as minhas necessidades materiais? Aqui o autor assume que a pessoa não tem gastos exorbitantes, né? O camarada diz assim, meu dinheiro não dá para nada, poxa, eu não consigo nem ir ali na Disney, não consigo nem ir ali em Orlando, fazer vamos ser reais, né? Vamos ser realistas, melhor dizendo. Então, não consigo, poxa, não dá para nada o meu dinheiro, não consigo almoçar no Coco Bambu todo dia, eu não consigo. Peraí, calma, né? Então, se você não vive uma vida exagerada, exorbitante, né, pródiga, mas o mínimo, esse seu trabalho não está dando para sustentar, e aí é que o autor vai colocar uma questão interessante. Por que eu estou, obviamente, subempregado? E o que é que eu preciso fazer a esse respeito? Ou seja, você tem uma capacidade de conseguir coisas maiores, mas lá no seu trabalho você está sendo subempregado. Essa sua capacidade não está sendo explorada e você não está sendo pago por essa capacidade que você tem. E ele pergunta, o que é que eu preciso fazer a respeito?
E aí ele não dá a resposta aqui, mas me parece meio óbvia essa resposta. É procurar, né, um trabalho onde essa minha capacidade que eu julgo ter, que é conhecido que eu tenho, eu possa empregá-la e então ser remunerado conforme essa atividade que eu desenvolvo, né? Então não ter medo de galgar coisas maiores, não ter medo. E aí a gente precisa estar com o coração bem alinhado, né, em relação a isso, porque facilmente a gente pode cair na questão de viver uma vida amarga e descontente o tempo todo. Descontentamento, ele é um dos venenos mais mortais da alma. Se uma alma ela está constantemente descontente, repare, pessoas que vivem constantemente descontentes são pessoas que não conseguem, ela não consegue viver e não consegue deixar que os outros vivam. Então, que não seja este o caso. Só vivo descontente com o meu trabalho, não. Se você acha que pode conseguir uma coisa maior, procure essa coisa maior sem deixar cair o padrão do trabalho que você desenvolve agora. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Para dar um exemplo assim, na minha área de trabalho, todo ano é a mesma coisa. Todo ano eu testemunho isso, que é o período em que os soldados vão dar baixa, né, do serviço militar. E poucos é que engajam, né, que continuam e tal. E uma coisa que eu sempre digo para eles é a seguinte: você não deve fazer o trabalho bem feito somente porque está com expectativa de engajar no quartel. Você deve fazer o trabalho bem feito independente se você vai engajar. E aí acontece muito. O camarada que sabe que não vai ficar, começa o quê? Falta de serviço, faz a faxina mal feita, faz o trabalho na sessão mal feito. Mas aquele cara que sabe que vai engajar, o cara é um leão. 5 da manhã tá lá no quartel, pá, varrendo folha com a cabeça, varrendo tudo. O cara é um leão. Por alguma razão, cortou-se uma vaga e a vaga foi desse camarada. Eu era um leão, 23h59 era um leão. Meia-noite, não vai ter mais engajamento. Pronto, aí. Esse cara se transforma o quê? É aí que ele vai mostrar quem ele é. Entende qual é o ponto? Então, independente do que eu possa conseguir, eu preciso me esforçar para fazer o trabalho da melhor maneira que eu puder. E uma coisa que eu sempre digo para eles: não é fazer bem feito somente porque o chefe está olhando. É muito fácil ser bom na frente do chefe, né? O chefe está vindo ali e o cara começa. E aí uma coisa que não falha, digo para vocês, não falha, pelo menos eu nunca vi falhar. É aquele camarada que é um leão na frente do chefe. Mas eu gosto de saber a opinião dos colegas, dos pares. Quem é esse camarada entre os pares? Pronto, o cara é queimado no baixo clero, o cara é queimadão, sabe? Por quê? Porque é o cara que só dá o gás, só faz as coisas quando alguém tá vendo. Quando não tá, é o cara que na hora de pegar um equipamento pesado, é o cara que faz corpo mole, que deixa os outros com a parte mais pesada. Mas se tiver um chefe vendo, ele tá lá, querendo se mostrar, entende? Então não deve ser essa a nossa atitude diante do trabalho. Tá? Nós precisamos ser trabalhadores de fato empenhados, independente se alguém estiver olhando. É como Paulo vai dizer aos Colossenses, quando ele vai falar dos servos, né? Eles devem trabalhar. Vamos dar uma olhada lá. Eu acho que é Colossenses. Olha, Colossenses 3, 22.
Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Veja só que palavra poderosa, irmãos. Imagina se todo mundo tivesse essa consciência de que o trabalho que eu estou desenvolvendo não é para o meu chefe, mas para Deus. Nós teríamos os melhores funcionários do mundo. Mas vivemos num mundo quebrado, num mundo onde o pecado ele governa as mentes, né? Infelizmente. E muitas vezes nós não encontramos isso nem mesmo entre os cristãos, tá? Infelizmente. Mas nós devemos fazer isso aqui que Paulo fala. Vida piedosa e equilibrada. Vida piedosa e equilibrada. O meu trabalho me permite eu ter uma vida piedosa e equilibrada? Ele vai falar aqui da questão do excesso de emprego ou do excesso de trabalho. Aquele camarada que vive tão mergulhado no trabalho que ele não tem tempo para absolutamente nada. Ele não tem tempo para a igreja, ele não tem tempo para a família, não tem tempo para nada. Então, se o meu trabalho faz isso comigo, logo ele não é um trabalho que eu devo me contentar. Se ele suga todas as minhas energias, logo eu não devo me contentar com isso. Tá? Eu já falei aqui da questão como ele, o autor era um militar, né? E ele vai falar aqui o seguinte, uma coisa bem interessante. Ele vai falar dos primeiros trabalhos dele, né? Ele trabalhava numa fábrica de plástico que produzia peças para carro e, na verdade, o que ele exercia ali era um trabalho escravo. Era muito desumano o negócio. E aí ele encontrou a oportunidade para sair dali. E ele vai até usar 1 Coríntios 7, 21, né? O Paulo vai dizer, se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. Então foi quando ele viu essa oportunidade de sair desse trabalho e trabalhar com jardinagem. Depois, anos mais tarde, ele foi convocado pelo exército, né, e foi servir e tal, e seguiu carreira militar por algum tempo. E aí ele fala uma coisa interessante aqui, ó. Começamos por baixo e a dificuldade e os baixos retornos dos serviços mais inferiores nos motivam a trabalhar duro na escola e a nos preparar para carreiras mais recompensadoras. O grande problema, às vezes, que acontece hoje é o camarada que já quer começar lá em cima. Ele já acha que vai entrar na empresa, ele vai ser um gerente de não sei o quê. Não se contenta com... Calma, todo começo ele é gradual. Tá? Então, gradualmente, a gente vai subindo a nossa condição. E por último aqui ele vai falar sobre trabalhar para agradar ao Senhor. Ele vai usar um exemplo tem até um filme, né? Carruagem de Fogo, um filme bem antigo, que é sobre a história de um corredor, de um atleta chamado Eric Liddell. Ele era escocês e se recusou a correr nas Olimpíadas de 1924, num dia em que caísse no domingo. Ele era crente, ele era presbiteriano. É uma história real isso. E se tinha corrida no dia do Senhor, ele se recusou. E aí esse camarada, tem um filme, Carruagem de Fogo, procurem, eu acho que tem num desse serviço de streaming, tem, que eu estava vendo essa semana.
Tem uma frase dele que diz o seguinte: quando eu corro, sinto que Deus tem prazer. Quando corro, sinto que Deus tem prazer. Olha só que coisa interessante. Será que Deus ele pode olhar para a nossa atividade que nós desenvolvemos e Ele ter prazer nessa atividade que nós desenvolvemos? Será que Deus ele tem prazer na criatura? Irmãos, a resposta é sim. Se nós desenvolvemos uma atividade que visa a glória de Deus, se Ele nos deu uma capacidade para executar uma atividade e nós estamos fazendo o melhor que nós podemos nessa atividade, certamente Deus ele se agrada, Ele tem prazer. Deus ele tem prazer na sua criação. Eu fico espantado com algumas... Eu sigo um fotógrafo no Instagram que ele tira foto de animais. São as fotos mais incríveis que eu já vi, assim. Ele capta detalhes que certamente nós não veríamos se não existisse um fotógrafo para fazer isso. Mas vejam, e aquilo que ele não consegue captar? Por exemplo, o que está acontecendo exatamente agora, no profundo dos oceanos, por exemplo, uma baleia brincando com seu filhote. Ninguém está vendo, mas quem é que está vendo? Abraham Kuyper, eu acho que é Kuyper, ele tem uma sacada dessa aí, ou é Francis Schaeffer, um dos dois, eu não lembro. Ele vai dizer que Deus ele criou essas coisas, não foi primariamente para o deleite do homem, não. Foi primariamente para o deleite dele. Então Deus agora, nesse exato momento, ele está contemplando deliciosamente uma baleia brincando com seu filhote lá no fundo do mar e a gente não está vendo nada disso. A gente só consegue ver se alguém for lá com a câmera, né, e filmar de maneira muito corajosa. Mas Deus ele se deleita assim na criação. E ele se deleita quando nós fazemos ou executamos trabalhos para a glória dele. Tá? Então, certamente o Senhor, ele se agrada. A gente acabou de ler aqui Colossenses. Tudo que nós fizermos, temos que fazer para agradar ao Senhor. E nós precisamos estar convictos de que o Senhor, ele se agrada do nosso trabalho. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. O trabalho que eu executo, eu agradei ao Senhor. Hoje, eu agradei a Deus no meu trabalho hoje. Eu usei o meu tempo de trabalho para, de fato, resolver problemas do trabalho, atender expectativas do meu chefe, de maneira que o salário que ele me paga é justo, eu faço jus a esse salário e, consequentemente, eu não desonrei o nome do Senhor, eu não fui taxado de um funcionário indolente, preguiçoso, que faz as coisas mal feitas, ou de um funcionário que está forçando uma demissão. Será que é este o caso? Nós fazemos o nosso trabalho para os homens de uma maneira que seja agradável a Deus. É o que o autor coloca aqui. Servir aos que estão acima de nós. A gente acabou de ler aqui em Colossenses 3, 22 a 24. Servir aos nossos superiores. Tem uma passagem nas Crônicas de Nárnia que eu acho muito interessante, que é com Trumpkin, que é um anão lá do Príncipe Caspian. Ele não acredita em Aslan, não acredita. Ele diz que é contos da carochinha, porque ninguém nunca viu Aslan. Vocês ficam dizendo que ele vai vir? Não, nunca vi. Mas quando ele ajuda a resgatar o príncipe Caspian, que estava sendo perseguido pelo seu tio, que estava tentando usurpar o trono que pertencia a Caspian. E aí o Trump, ele se vê numa situação em que ele precisa confiar na missão, ele precisa confiar de que tudo quanto falam é verdade, e aí ele se vê sem alternativas. E aí ele precisa cumprir uma determinada missão que eu não lembro agora, era uma missão de reconhecimento, ele precisava fazer um reconhecimento lá no território inimigo, algo assim. Só que ele podia perder a vida, e aí ele se voluntaria para ir na missão. E aí alguém diz assim para ele, porque isso era o acordo, foi a conclusão que chegaram lá, que era preciso fazer isso. E aí
perguntava, mas você não acredita em anjo, você não acredita em nada disso, por que você vai? Aí ele disse, porque eu sei a diferença entre receber conselhos e acatar uma ordem. Aqui eu estou acatando uma ordem. Ninguém está me dando conselho, não. Estou acatando uma ordem. É necessário ir para que haja êxito na missão? Então eu vou. Entendem qual é o ponto aqui, irmãos? Então não é porque você está servindo a alguém que está acima de você em termos hierárquicos, né, em termos de sociedade, que você está servindo necessariamente a pessoa. Não. O nosso alvo, o nosso foco no serviço, em qualquer trabalho que executamos, a gente viu aqui em Colossenses, é que todo o nosso trabalho que nós fizermos tem que ser de coração, como para o Senhor. Porque no fim das contas é a Ele que nós estamos servindo. Segundo Paulo coloca aqui. Então você executou um trabalho bem feito, você fez um documento bem feito, irretocável, você passou horas pensando naquela resposta, né, de você como advogado precisava dar, uma solução para um caso difícil, você dedicou horas ali, e no final você viu que o negócio logrou êxito, ou mesmo que não lograsse, mas você fez o seu máximo, deu o seu melhor, é porque você fez como se fosse para o Senhor, né? Então esse é o ponto aqui, servir aos que estão acima de nós e liderar os que estão abaixo de nós. Aqui é no caso do camarada que exerce alguma função de chefia, que é o que Paulo vai tratar também aqui em Colossenses, né? Ainda no capítulo 3, Paulo vai dizer assim, ó, aqueles que são chefes, né? Senhores, aliás, Colossenses 4:1, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Olha só, a via de mão dupla. Se eu sou servo, eu preciso trabalhar como se fosse para Deus. Se eu sou Senhor, eu preciso tratar o meu servo, lembrando que eu também tenho um Senhor no céu. Olha só, o cristão não tem saída, tudo é para a glória de Deus. Se ele é servo, trabalha para a glória de Deus. Se ele é Senhor, tratar o servo, lembrando que ele também tem um Senhor no céu, que é a liderança pelo exemplo, né, pelo serviço, né. Amar os outros nas interações diárias, né, diariamente no seu trabalho, atender, prestar atenção nas coisas mínimas do trabalho, aqueles que estão passando por alguma dificuldade, se importar de fato com as pessoas, não somente fazer de conta que se importa. E por fim, ele vai contar uma história aqui bastante interessante de um jovem pianista que foi fazer um concerto de estreia num famoso auditório, e aí ele fez uma execução magnífica. A execução dele foi... E a plateia, todo mundo se levantou, explodiu em palmas e tal. E aí o diretor, né, do evento, ele pediu para que o pianista ele voltasse para fazer o bis, né? E aí ele se recusou. Aí o diretor disse: rapaz, olhe através das cortinas, as pessoas amam você, todo mundo levantou para aplaudi-lo, vá fazer o bis. E ele disse: você vê aquele homem sentado perto do balcão, à esquerda? Aí eu não estou vendo. Aquele homem que está sentado ali é o meu professor. E ele não levantou do lugar, então eu não vou fazer o bis se ele não se levantar para aplaudir. O ponto aqui é: parece que eu ainda não tive a aprovação do meu mestre. E o ponto que o autor coloca aqui é que não devemos viver para o louvor do mundo, né? Nós não devemos viver para o louvor do mundo, mas para a audiência de um só.
Se Deus se agrada com o nosso trabalho, mesmo que o mundo todo se oponha a nós, podemos ficar satisfeitos. Por outro lado, se o mundo está aplaudindo e nos cercando de recompensas, mas Deus está descontente, então temos razão para reconsiderar as nossas escolhas. O jovem pianista não tocava apenas para ser professor. Ele ofereceu seu trabalho para abençoar todas as pessoas presentes. O ponto, no entanto, é que ele entendeu que o verdadeiro louvor e recompensa que ele mais deveria desejar eram os do seu mestre. Assim é também para o homem de Deus. E aí ele vai fazer uma aplicação aqui de que nós, como filhos de Deus, fomos aceitos em seu favor, por meio da graça de Cristo. E não vivemos e trabalhamos diante de um Deus severo ou duro. A gente precisa trabalhar, irmãos, com a consciência de que, por mais limitados que somos, se nós estamos trabalhando com a consciência de que estamos cumprindo esses princípios que nós colocamos aqui, então o Senhor, Ele se agrada do nosso trabalho. Podemos estar certos de que, ao servirmos a Deus fielmente e com coração sincero, oferecendo-lhe o trabalho que Ele nos deu e confiando no sangue de Cristo para nos purificar de todos os nossos pecados e falhas, nosso trabalho receberá as honras do Senhor. Quaisquer coroas que Ele tenha prazer em colocar em nossas cabeças, teremos o prazer de colocá-las de volta a seus pés. O Senhor é a nossa audiência de e nós servimos ao próximo para louvar a Deus, para que Ele tenha prazer em nós. E assim o autor encerra aqui esse capítulo. Amém, irmãos? Alguém tem alguma pergunta, consideração?